E aí, pessoal, beleza? Hoje a professora vai falar sobre o que aconteceu ontem, né, ou nos últimos 3 dias, durante o Festival Lollapalooza. Mas então, professora, o que é a censura? Gente, a censura é a repressão da imprensa, é a repreensão da liberdade de informação, da liberdade de expressão. Isso é censura, beleza? Então, assim, na nossa Constituição Federal, a gente tem um artigo, o artigo 220, que ele é bem claro, ele veda qualquer tipo de censura, seja ela política, ideológica, artística. Várias declarações de artistas como Anitta, Luciano Huck, uma galera, tá? Sobre a proibição do TSE com a questão da insatisfação política dos artistas aqui nesse país, beleza? Então vamos lá, vamos revisar um pouquinho da história, tá? Que tem por trás disso aí. Historicamente falando, a censura é algo praticado no nosso país desde a época da colonização. A gente volta lá para o século VI, tá? Quando eles proibiam outros cultos religiosos, principalmente dos indígenas, aqui no Brasil. E isso foi perpetuando por muitos anos. Ao longo dos séculos 17 e 18, a gente teve a polarização dos impressos. Começaram a surgir os impressos e ficou muito popularizado, beleza? Então, o que aconteceu? Como uma tentativa de propagação de uma visão revolucionária, novamente houve censura aqui no Brasil. Mas, pessoal, quando eu falo novamente, não quer dizer que teve um período ali de liberdade de expressão, não, tá? Sempre teve censura, beleza? Quando a gente estuda na história, a gente consegue ver essas informações claramente ali, tá? Tudo que acontece na história, como meus alunos sabem, não é do dia para a noite, beleza? Leva anos e vai acontecendo aos poucos. Nada some de uma hora para outra. Voltando na fala da Anitta, quando ela fala 1900 e lá vai bolinha. A nossa insatisfação com o governo atual, isso é censura, isso é 1900 e bolinha aí, que o povo não podia fazer nada, a gente não quer voltar para estaca zero não, pelo amor de Deus. A Anitta tá correta, tá? A censura ela foi muito marcante, principalmente na era Vargas, beleza? Então, assim, na época da República Brasileira, tá? Chegou a se criar um departamento de imprensa e propaganda, o qual tinha função de controlar todo o conteúdo da imprensa brasileira, beleza? Então, assim, para vocês terem uma noção, essa época ficou tão marcada principalmente por causa desse departamento de imprensa e propaganda, a DIP, tá? Então, se a gente for um pouquinho mais a fundo, essa criação do departamento ali foi na era Vargas de 1930 a 1945, tá? Se a gente for um pouquinho mais para frente, ainda vai entrar a época da ditadura militar, o qual foi mais forte ainda essa censura. Na época da ditadura militar, entre 1964 e 1985, tá? Por que essa época foi tão marcante na censura? Por uma questão simples. Foi censurado, foi passado por cima para se fazer a censura de inúmeros direitos humanitários, tá? Então foi o maior absurdo de todos. Quando a gente fala de passar por cima de questões humanitárias, a gente fala do AI-5, famoso Ato Institucional número 5, tá? Que foi o quê? Foi quando a censura ela era habilitada pelo governo através do AI-5 e os agentes do governo, eles fiscalizavam qualquer informação de caráter comunicativo. Se essas informações tivessem algum descumprimento ali das ordens do que podia ser divulgado ou não, o que acontecia, pessoal? Ia de prisão, tá? As punições de prisão, tortura e até a morte. Entenderam por que a censura ficou tão marcada nessa época aqui no Brasil? E até hoje as pessoas têm medo disso? Mas, professora, hoje em dia isso não está acontecendo.
Gente, é claro que tá. Olha ao redor, olha os últimos anos, olha a violência com os jornalistas, que está sendo feito assim, mostrado em rede nacional, pessoal. Como que não está acontecendo? E além da violência, da agressão aos jornalistas, olhem as fake news. Mas, professor, isso não é censura. Censura é não deixar propagar as fake news. Não, gente, isso está errado, tá? Fake news prejudica tudo que é informação, beleza? Fake news é uma forma de enganar o outro. Como que isso não é censura? Se eu não quero que a informação seja passada corretamente, para que eu vou enganar o outro? Entendeu? O objetivo é esse, enganar o outro, fake news. Então, fake news é uma nova forma de censura, porque ela é mais fácil, ela é manipulável, é uma manipulação das pessoas, beleza? Então, a gente vê o caráter histórico que tem e a evolução que ainda está tendo na forma de censura. Então, falas como do Luciano Huck, principalmente da Anitta, gente, tá muito certo. Eles estão tentando, sim, censurar as informações que as pessoas, a liberdade de expressão que as pessoas estão tentando passar. A insatisfação com o governo não está podendo ser expressada, tá? Então, fica aí essa aulinha para vocês, tá? A nossa história já traz tudo isso desde o caráter colonial e é isso aí. Agora vocês já têm uma informação verídica.